Algumas mulheres se sentem inexplicavelmente atraídas por homens emocionalmente distantes. Eles são misteriosos, autossuficientes, muitas vezes carismáticos, mas inacessíveis. Essa combinação cria um fascínio difícil de romper. E é exatamente aí que mora o perigo. O que começa como um desafio romântico pode se transformar em um ciclo de frustração, dor e autonegação. A ausência de conexão genuína, a frieza disfarçada de profundidade e a constante sensação de estar emocionalmente só ao lado de alguém alimentam uma dinâmica silenciosa de sofrimento. Mas o que está realmente em jogo quando uma mulher se apaixona por um homem que não sabe ou não quer se entregar emocionalmente? O que isso revela sobre ela, sobre seus padrões inconscientes, sobre suas próprias feridas? Hoje vamos explorar essas questões sob a luz da psicologia analítica, para revelar o que verdadeiramente se esconde por trás dessa escolha aparentemente romântica. Se você já viveu algo assim, comente. Eu mereço presença emocional. Segundo Carl Jung, nossas escolhas amorosas são profundamente influenciadas por conteúdos inconscientes, especialmente por figuras arquetípicas e complexos não resolvidos que projetamos sobre os outros. Quando uma mulher se apaixona por um homem emocionalmente distante, muitas vezes ela está, sem perceber, projetando aspectos internos de si mesma nesse homem. Não é ele, de fato, quem ela ama, mas aquilo que ele representa dentro do seu próprio inconsciente. Isso pode estar relacionado à sua ânima ou ânimos, dependendo da estrutura interna da psique, e principalmente à sombra, que é tudo aquilo que ela reprimiu ou nunca integrou. O homem inacessível pode simbolizar o pai ausente, a figura idealizada de proteção que nunca se realizou, ou ainda representar o próprio distanciamento emocional da mulher em relação a si mesma. Jung explica que quanto mais reprimimos uma parte de nossa psique, mais ela se manifesta no mundo externo como destino. Assim, relacionar-se repetidamente com pessoas emocionalmente indisponíveis pode ser a forma simbólica pela qual o inconsciente clama por integração, mostrando que há uma parte ferida, não vista ou não amada dentro de si, que precisa ser reconhecida. A individuação, processo central na psicologia junguiana, convida à reconciliação desses opostos internos, o masculino e o feminino, o consciente e o inconsciente, o amor e a rejeição. Nesse caminho, a mulher que se vê presa a esse padrão afetivo é chamada a olhar para dentro, confrontar suas idealizações, integrar sua sombra e redescobrir sua própria completude emocional, sem depender da validação ou presença de alguém que constantemente nega sua afetividade. Esse processo não é apenas sobre amor romântico, é sobre despertar, curar e integrar. Algumas mulheres, desde muito cedo, aprendem a associar o amor à espera, ao esforço constante e ao desejo de serem notadas. Esse aprendizado raramente é consciente. Ele nasce nas entrelinhas das experiências emocionais da infância, especialmente quando a figura de apego, muitas vezes o pai ou outro cuidador significativo, era emocionalmente ausente, imprevisível ou frio. A criança que cresce tentando conquistar a atenção de alguém emocionalmente indisponível internaliza essa dinâmica como se ela fosse o modelo do que é amar. Quando essa criança se torna adulta, há uma grande chance de que ela sinta uma atração intensa, justamente por quem repete esse padrão de inacessibilidade afetiva. Na psicologia analítica, Jung nos ensina que o inconsciente repete padrões não resolvidos, não por malícia, mas como uma tentativa simbólica de cura. O fascínio por homens distantes emocionalmente não é, portanto, um erro ou sinal de fraqueza, mas um reflexo de um sistema interno que está tentando restaurar algo que se quebrou muito antes. A mulher não está, necessariamente, apaixonada pela pessoa que tem diante de si, mas por aquilo que ela representa, a esperança de finalmente ser vista, ouvida, amada por alguém que nunca esteve realmente presente. A busca por aprovação é alimentada por um complexo emocional inconsciente. Complexos, segundo Jung, são agrupamentos de emoções, memórias e imagens inconscientes que se ativam quando uma situação atual ressoa com uma ferida passada. Quando a mulher encontra um homem emocionalmente ausente,
esse complexo pode ser imediatamente ativado. Ela não percebe que está reagindo ao presente com a dor do passado e assim se envolve emocionalmente com uma figura que, na verdade, a reconecta com sua própria criança interior ferida. O homem distante torna-se, então, um espelho da ausência que ela sempre tentou preencher. Esse fascínio é enganoso porque costuma ser confundido com intensidade emocional. A incerteza constante, a espera por uma mensagem, o desejo de ser escolhida, tudo isso gera uma adrenalina que pode ser interpretada como paixão. No entanto, essa química é frequentemente apenas a excitação provocada pelo sistema de apego desregulado. Jung enfatiza que quando permanecemos presos a repetições inconscientes, deixamos de viver nossas vidas de maneira autêntica. A mulher, nesse caso, não está escolhendo livremente com quem se relaciona. Ela está sendo levada por impulsos que ainda não compreende por completo. Esse tipo de vínculo é, muitas vezes, sustentado por promessas não ditas. O homem emocionalmente distante raramente fecha completamente a porta. Ele oferece migalhas de afeto, gestos esporádicos de atenção, o suficiente para manter a esperança viva. Esse vai e vem é devastador para quem tem feridas emocionais antigas, pois reforça a ilusão de que, com esforço suficiente, o amor finalmente será conquistado. Mas o que está sendo buscado ali não é apenas o amor de um parceiro, é a validação de uma identidade construída sobre a necessidade de agradar, de ser escolhida, de merecer amor. Jung afirmava que todo encontro significativo nos confronta com nós mesmos. Assim, o homem distante não está apenas frustrando expectativas, ele está revelando, através do espelho da relação, um vazio interior que não pode mais ser ignorado. A mulher que se vê presa a esse tipo de dinâmica tem diante de si a oportunidade de se perguntar: de onde vem essa necessidade de ser aprovada? Quem me ensinou que o amor exige sofrimento e espera? Por que eu me atraio por quem não está disponível? Essas perguntas não são fáceis, mas são essenciais. Elas marcam o início da consciência. E é somente a partir da consciência que a transformação verdadeira pode acontecer. O amor real não se sustenta na ausência, no mistério ou no silêncio. Ele se revela na presença constante, na vulnerabilidade compartilhada e na reciprocidade. Quando a mulher compreende que seu fascínio pelo inalcançável é, na verdade, um chamado do inconsciente para olhar para si mesma com mais profundidade, ela começa a se libertar. Essa libertação não significa renegar o amor, mas escolher amar de forma mais inteira, mais consciente e, sobretudo, mais digna de sua própria alma. A mulher que se vê constantemente envolvida com homens emocionalmente inacessíveis, muitas vezes acredita estar buscando conexão profunda, entrega verdadeira e reciprocidade. No entanto, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, essa busca pode esconder algo mais complexo: o medo da verdadeira intimidade. E esse medo, quase sempre inconsciente, reside na sombra, o lado oculto da psique, onde ficam armazenados os aspectos que a consciência rejeita, nega ou reprime. A mulher que idealiza relações com homens distantes pode estar, paradoxalmente, protegendo-se de uma entrega emocional que, no fundo, ela ainda não consegue sustentar. A sombra feminina não é composta apenas por traços negativos, como raiva, inveja ou ciúme. Ela também abriga potências, impulsos e verdades que foram negadas em nome da aceitação social, familiar ou afetiva. Entre esses conteúdos está o medo visceral de se mostrar vulnerável, de ser vista em sua totalidade, com todas as emoções, fragilidades e contradições. A proximidade emocional exige exposição, e essa exposição pode ser vivida como perigosa para quem aprendeu em algum momento que abrir-se leva à rejeição, humilhação ou abandono. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece fora como destino. Assim, ao escolher, ainda que inconscientemente, homens que não se abrem, a mulher evita ser confrontada com sua própria dificuldade de se abrir. É mais fácil desejar o impossível do que lidar com a profundidade de um vínculo real. A dor que surge nesse tipo de relação não vem apenas da ausência do outro, mas também do conflito interno entre o desejo de amar
e o medo de ser amada de verdade, porque ser amada de verdade exige entrega, confiança e o risco de não ser compreendida. A mulher pode até dizer a si mesma que está pronta para um amor inteiro, mas sua sombra pode estar agindo de forma contrária, escolhendo por ela, afastando pessoas disponíveis e atraindo aquelas que garantem a manutenção de uma certa distância emocional segura. Essa dinâmica, apesar de gerar sofrimento, também oferece um tipo de conforto psíquico. Ela impede que a mulher precise confrontar seu próprio conteúdo emocional mais denso. Estar com alguém que não se entrega é uma forma de não precisar também se entregar por completo. Esse mecanismo interno é frequentemente invisível até que se torne insustentável. Jung defendia que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, exige que confrontemos e integremos esses aspectos ocultos da psique. No caso da mulher que se apaixona por homens emocionalmente distantes, esse caminho passa pela aceitação de que ela também, de alguma forma, se distancia de si mesma. A intimidade com o outro está diretamente relacionada à intimidade consigo. Sem essa conexão interna, as relações externas se tornam cenários de repetição de dor. Olhar para a sombra é um ato de coragem. Significa reconhecer que há partes de si que sabotam o que se deseja conscientemente. Significa admitir que a dor da ausência pode estar encobrindo um medo ainda maior, o medo da presença. Estar diante de alguém emocionalmente disponível pode ser tão ameaçador quanto estar sozinho, pois implica em ser visto de verdade. E ser visto de verdade implica em se mostrar. Não apenas as qualidades idealizadas, mas também as feridas, as inseguranças e as fragilidades que todos carregamos. A sombra feminina guarda essa complexidade, e quando ela é ignorada, ela dirige as escolhas. Por isso, o processo de autoconhecimento é tão essencial, não para consertar algo, mas para iluminar o que está no escuro e, assim, permitir escolhas mais conscientes. Ao trazer a sombra para a luz, a mulher deixa de precisar repetir padrões inconscientes. Ela pode, então, se abrir para relações baseadas em verdade, onde a intimidade não é temida, mas desejada, onde o amor não é uma batalha, mas um espaço de encontro real. Quando uma mulher se apaixona por um homem emocionalmente distante, é comum que ela diga que sente algo muito forte, quase inexplicável, como se o conhecesse há muito tempo, como se houvesse algo de profundo naquela conexão. No entanto, o que ela sente pode não estar relacionado ao homem em si, mas à imagem que ela projeta sobre ele. Na visão da psicologia analítica de Jung, esse tipo de envolvimento é regido por um mecanismo psíquico chamado projeção, um processo inconsciente em que partes da própria psique são lançadas sobre outra pessoa, tornando-a depositária de desejos, ideais e conteúdos reprimidos. A projeção é inevitável nos primeiros estágios de qualquer relação, mas se não é reconhecida e reelaborada, ela distorce a percepção da realidade e impede que o outro seja visto como ele realmente é. No caso dos homens emocionalmente indisponíveis, esse fenômeno é ainda mais acentuado. O mistério, a ausência de clareza emocional e a distância afetiva funcionam como um espelho em branco, no qual a mulher pode projetar tudo aquilo que deseja ver. Sensibilidade oculta, profundidade, capacidade de amar, ou até mesmo uma dor escondida que ela se sente chamada a curar. Assim, o homem torna-se um personagem criado por ela, e não uma pessoa com limitações, contradições e escolhas próprias. Jung alertava para o perigo da idealização excessiva, pois ela não apenas impede o reconhecimento do outro, mas também bloqueia o autoconhecimento. A mulher que idealiza alguém emocionalmente distante pode estar, na verdade, em contato com seu próprio potencial não realizado, projetando no outro qualidades que ela mesma ainda não reconheceu ou desenvolveu em si. Isso pode incluir força, segurança, autonomia ou até mesmo uma sensibilidade que ela reprimiu para se adaptar ao mundo. Ao amar essa imagem projetada, ela se aproxima de partes de si que deseja reencontrar, mas o faz de maneira inconsciente e através de outra pessoa. Essa dinâmica é especialmente perigosa
quando o vínculo se mantém apenas no plano da fantasia. A mulher passa a justificar comportamentos frios ou evasivos, com base no que ela acredita que o outro sente, e não no que ele de fato demonstra. Ela interpreta silêncios como profundidade, ausência como sinal de conflito interno, indiferença como proteção. Tudo isso reforça a ilusão de que há um grande amor acontecendo, quando, na verdade, o que existe é uma relação desequilibrada entre o real e o imaginado. A distância emocional do outro fornece o espaço perfeito para que essa fantasia se sustente. Jung dizia que a projeção é retirada com dor. Isso porque, ao perceber que a pessoa amada não corresponde à imagem idealizada, a mulher pode sentir-se traída, confusa ou devastada. Mas essa dor é, ao mesmo tempo, uma oportunidade. É o início do desvelamento, o momento em que ela pode olhar para o outro com mais clareza e, mais importante, olhar para si mesma. Ao retirar a projeção, ela se depara com suas próprias carências, sonhos e partes adormecidas que precisam ser integradas de forma consciente. A desilusão, nesse caso, é um passo necessário para a libertação emocional. Outro ponto crucial é que, muitas vezes, a mulher também idealiza o próprio papel na vida do outro. Ela se vê como aquela que será capaz de despertar o coração dele, de fazê-lo mudar, de ensiná-lo a amar. Essa fantasia de redenção a mantém presa a um ciclo de espera e sofrimento, no qual sua autoestima se torna refém da resposta emocional do outro. A idealização, portanto, não está apenas no homem, mas também na narrativa de salvação que ela cria para si mesma. Uma narrativa que, embora tenha raízes profundas no inconsciente coletivo, precisa ser desconstruída para que o amor deixe de ser um campo de batalha e se torne de fato um espaço de encontro. A verdadeira libertação acontece quando a mulher começa a ver o outro como ele é, sem romantizar sua frieza, sem justificar sua ausência e sem atribuir profundidades que ele não demonstra possuir. Esse reconhecimento, embora inicialmente doloroso, devolve a ela o poder de escolha. Ela passa a amar com os olhos abertos, sem fantasias, e pode então decidir se deseja continuar ou se merece algo diferente. Mais do que isso, ela começa a recuperar as partes de si que estavam projetadas, integrando-as ao seu próprio ser, fortalecendo sua autonomia emocional e se preparando para relações baseadas em realidade e não em reflexos distorcidos. Quando uma mulher se encontra repetidamente envolvida com homens emocionalmente indisponíveis, o que está em jogo não é apenas um padrão relacional, mas um chamado profundo à transformação interior. Jung chamaria isso de um convite à individuação, o processo de tornar-se aquilo que se é em essência, integrando os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Nesse contexto, a libertação emocional não ocorre apenas ao romper com vínculos nocivos, mas principalmente ao se libertar das estruturas internas que sustentam tais escolhas. É um movimento que vai da dependência inconsciente à autonomia afetiva, do encantamento pelo outro à reconexão consigo mesma. A individuação exige um olhar honesto sobre os próprios padrões, motivações e feridas. Ela convida a mulher a compreender por que ainda se sente atraída por quem não a escolhe, por que se mantém emocionalmente ligada a promessas vazias, por que insiste em esperar mudanças em alguém que não demonstra vontade de mudar. Essas perguntas, quando feitas com coragem, não têm o objetivo de culpar, mas de iluminar. Jung não via os desafios relacionais como obstáculos, mas como portais para a ampliação da consciência. O outro, especialmente aquele que nos fere ou nos frustra, é o espelho que nos mostra onde ainda há fragmentos a serem acolhidos dentro de nós. O processo de integração afetiva começa muitas vezes com a dor. É preciso encarar o vazio deixado por essas relações sem recorrer novamente a distrações ou fantasias. Essa dor, embora pareça sinal de fracasso, é na verdade o rompimento da ilusão. E esse rompimento é um ato de poder. Quando a mulher decide permanecer consigo mesma, em vez de correr atrás de alguém que a negligencia, ela está, mesmo que silenciosamente, afirmando seu valor. Ela está dizendo ao próprio inconsciente que não aceitará mais viver em desequilíbrio, que escolhe a inteireza, ainda que isso a conduza por um caminho inicialmente solitário.
A integração do masculino interior, ou ânimos na linguagem junguiana, é um passo fundamental nesse processo. O ânimos representa a força ativa, racional, estruturante dentro da psique feminina. Quando o ânimos não é reconhecido internamente, ele tende a ser projetado no mundo externo sob a forma de homens idealizados, geralmente inatingíveis. Ao tomar consciência dessa dinâmica, a mulher pode começar a cultivar esse masculino dentro de si, desenvolvendo autonomia, clareza de propósito e capacidade de se posicionar. Em vez de buscar no outro aquilo que sente faltar, ela passa a construir dentro de si os pilares da própria sustentação emocional. Esse caminho não exclui o amor, mas o ressignifica. A mulher deixa de buscar no relacionamento uma salvação emocional e passa a ver o amor como troca, como crescimento mútuo. Ela já não precisa que o outro a valide, pois encontrou dentro de si o centro que sustenta sua identidade. Esse novo posicionamento atrai relacionamentos mais conscientes, pois ela já não tolera mais a ausência afetiva como forma de vínculo. Jung dizia que a alma não se contenta com superficialidades. Quando a mulher mergulha no próprio inconsciente, reconhece seus desejos mais autênticos e se reconcilia com sua história, ela passa a amar com mais liberdade e verdade. A libertação, portanto, não é apenas o fim de uma relação tóxica ou frustrante. Ela é o nascimento de uma nova consciência, de uma nova forma de estar no mundo, de se relacionar consigo e com os outros. A mulher que se individua não é aquela que se endurece ou se fecha, mas aquela que, por ter enfrentado a dor de sua própria história, aprendeu a se acolher. Essa autoacolhida transforma tudo. Ela deixa de aceitar migalhas emocionais, não por orgulho, mas por amor próprio. Ela não precisa mais correr atrás, porque já está inteira onde está. E sendo inteira, só aceita ao seu lado quem também deseje caminhar com presença, verdade e profundidade. Esse é o verdadeiro caminho da integração afetiva. Não um destino a ser alcançado, mas um processo contínuo de encontro consigo mesma. Ao integrar sua sombra, acolher seu feminino ferido e ativar seu masculino interno, a mulher se reencontra com sua totalidade. E nessa totalidade, o amor deixa de ser carência e passa a ser celebração. Relacionar-se com alguém emocionalmente distante é, muitas vezes, apenas a superfície de uma jornada muito mais profunda. O reencontro com a própria história emocional. A dor que surge desses vínculos não é um castigo, mas um convite. Convida à lucidez, a coragem de olhar para dentro e a decisão de não mais aceitar ausências disfarçadas de amor. Jung nos ensinou que todo sintoma carrega um significado e que toda repetição revela uma necessidade psíquica ainda não atendida. Neste caso, a necessidade é por presença, mas não a do outro, e sim a de si mesma. Ao compreender a projeção, integrar a sombra e despertar para o processo de individuação, a mulher deixa de viver à mercê do afeto alheio. Ela não abandona o amor, pelo contrário, ela o resgata em sua forma mais autêntica. Ela se torna capaz de amar com consciência e, sobretudo, de ser amada com verdade. Se esse conteúdo tocou algo em você, é sinal de que seu inconsciente está pronto para dar um passo a mais. Então se inscreva no canal e assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Esse é mais um passo no seu processo de despertar, porque você merece presença, presença sua e do outro.